Atos 27 e 28, a viagem de Paulo a Roma. Bom dia! Ir a Roma, além de ser projeto de Deus, era também um antigo desejo de Paulo. Lemos isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 1. Passados pelo menos 2 anos de sua prisão em Jerusalém, as autoridades decidiram que Paulo seguisse para Roma e lá fosse julgado. Havia 2 certezas no coração do apóstolo: que ele chegaria lá e que testemunharia do Evangelho naquela cidade, conforme Deus havia garantido para ele. Sua viagem para Roma foi uma verdadeira aventura. Demorou de 8 a 9 meses e, apesar de tantas dificuldades, foi bem-sucedida. A narrativa de Lucas é precisa, com minuciosa atenção aos detalhes e expressiva, pelo fato de ele estar com Paulo nessa viagem. King James fez a seguinte observação: este capítulo é um dos mais belos exemplos de narrativa descritiva do Novo Testamento. Lucas e Aristarco estavam com Paulo. Primeiro versículo do capítulo 27 diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns dos presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir com a rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Lucas diz no versículo 9 que já havia passado o jejum. Passara o dia da expiação, ou o dia do perdão, chamado comumente jejum, porque era o único dia que a lei prescrevia como sendo necessário observar o jejum, em Levíticos 16, 29 e 34. Aqui não há conotação espiritual, apenas temporal. Esse dia era celebrado em setembro. A estação aberta para a navegação mediterrânea durava do fim de maio até metade de setembro. Da metade de setembro até metade de novembro, a navegação era possível, mas muito perigosa. A saída se deu em época imprópria e Paulo os advertiu sobre isso. O conselho de Paulo não foi seguido pelo piloto e pelo mestre do navio, e eles acabaram sendo arrastados por um vento inesperado. Então Lucas começa a relatar num diário de bordo os detalhes do tempo e do estado de espírito que estavam a bordo. Quando eles ficaram à deriva, Paulo assume a liderança da situação, baseado numa revelação que recebeu de Deus. Sua fé contagiante e o seu espírito prático foram fundamentais para manter os ânimos e tomar as decisões importantes naquela situação de alto risco em que se encontravam. Como é importante ter alguém com um espírito de liderança em momentos de crise. Versículo 25. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. E essa foi uma declaração de confiança e bom ânimo a todos os passageiros. Depois de 14 dias, sem a mínima noção de onde estavam, conforme o versículo 27, os marinheiros perceberam que estavam se aproximando de alguma terra e tentaram uma fuga para se salvarem. Mais uma vez, é Paulo quem percebe a ação e alerta os soldados. Ele insiste para que a tripulação se alimente. Naquele momento, as 276 pessoas a bordo dependem mais das ações do apóstolo Paulo do que das habilidades dos marinheiros ou da força dos soldados.
Pouco a pouco, Paulo vai assumindo o controle do navio, mesmo sendo apenas um prisioneiro a caminho do seu julgamento. Com o navio encalhado e destruído, acabaram se salvando na ilha de Malta. Agora era a chance de testemunhar também aos bárbaros daquele lugar. Bárbaros eram pessoas que não falavam grego. Sinais milagrosos voltam a se manifestar para testemunho àquelas pessoas. Capítulo 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias e bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, ofereceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. O naufrágio abriu a oportunidade de aqueles homens conhecerem o verdadeiro Deus. 3 meses depois, os náufragos finalmente conseguem carona em outro navio e conseguem chegar à Itália. Aportaram em Puteoli e concluíram por terra a viagem até Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Paulo toma a atitude de chamar os judeus de Roma e explicar o que aconteceu com ele. Diferente da maioria dos outros judeus que Paulo encontrou no seu ministério, esses pelo menos se deram ao trabalho de ouvi-lo. Baseando sua argumentação no Velho Testamento, ele mostrava a relação entre a lei, os profetas e Cristo. Quão precioso deveria ser ouvir aquele homem culto, profundo, conhecedor dos costumes, da letra e dos propósitos da aliança e apresentar o cumprimento de todas essas coisas em Jesus. Todo esse esforço não adiantou muito, embora alguns deles creram, outros permaneceram incrédulos e outra vez houve discordância entre eles. Versículo 25. Então Paulo aplicou a eles a profecia de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, da mesma maneira como Jesus fez durante o seu ministério, em Mateus 13, de 11 a 17. Atos 28, 25. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois que Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a esse povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Quando uma pessoa decide que não quer crer, nada pode ser feito. A salvação é dada a quem quiser. Apocalipse 22, 17. O tempo da prisão de Paulo em Roma não foi vão nem ocioso. Nesse período escreveu as chamadas cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O apóstolo permaneceu ativo, recebendo, influenciando, evangelizando e ensinando pessoas a respeito de Cristo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele informa que a sua prisão estava sendo instrumento de Deus para evangelizar toda a guarda pretoriana.
Os últimos versículos desse livro diz o seguinte: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Sem impedimento algum é a última frase do livro de Atos e deve ser esclarecida. Dificuldades há, lutas há, mas o Evangelho segue sua marcha triunfal. Nada o impede. Nem homem, nem império algum podem pará-lo. Ninguém pode obstar os planos de Deus. E para a igreja, Atos traz uma mensagem de conforto. As coisas terminarão como Deus determinou que terminassem, sem impedimento algum. Porque para o Espírito Santo não há impedimentos. Atos começa narrando a igreja nascendo e termina com a igreja definitivamente estabelecida. Começa com referência ao primeiro livro, Evangelho de Lucas, que narrava tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. E termina com a igreja ensinando o que Jesus ensinou. Como obra de revelação comprovada e verbalizada, como palavra de Deus, o livro se encerrou em Atos 28:31. Mas como história da igreja, o livro continua. A história da igreja de Cristo não se encerrou. Só terminará quando ele vier em poder e glória para buscá-la. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20.